Bem-vindos ao Psicanálise em Informação. Meu nome é Tatiane e hoje estamos na quinta aula sobre as teorias freudianas e especificamente falando nessa aula sobre a primeira tópica e introduzindo a segunda tópica. Na primeira tópica, teremos o aparelho psíquico, que seria o inconsciente, pré-consciente e consciente. No segundo tempo, durante a aula, iremos falar sobre a segunda tópica, que seria id, ego e superego. E depois, para finalizar, iremos falar a diferença entre a primeira tópica e a segunda tópica. A primeira tópica, como já foi dito, se trata do inconsciente, pré-consciente e consciente. E esses conceitos sobre a primeira tópica vocês encontrarão no escrito A Interpretação dos Sonhos de 1900. Na primeira tópica é importante entender que Freud separa o aparelho psíquico em camadas. Por que camadas? Porque o inconsciente ele considera uma camada mais profunda e que não é acessada. O pré-consciente, já segundo Freud, seria uma camada que você acessa quando necessário, ou seja, você não está com aquele elemento em sua mente naquele momento, mas se uma pessoa perguntar, por exemplo, qual que é o nome da sua rua, você vai lembrar. Então, o pré-consciente seria o acesso a informações com um grau de facilidade, mesmo que ela não esteja no seu consciente naquele momento. E o consciente seria o que está acontecendo nesse exato momento, como você interpreta a realidade nesse exato momento e como você vê ela. Voltando então para o inconsciente, segundo Freud, o inconsciente opera sobre o princípio do prazer, buscando a gratificação imediata de desejos e impulsos sem considerar a realidade ou as normas sociais. Ele também postulou que os conteúdos do inconsciente são mantidos fora da consciência por mecanismos de defesa, como a repressão, mas podem se manifestar de forma indireta, por meio de sonhos, sintomas ou atos falhos. Então, segundo Freud, o inconsciente ele é formado a partir da repressão. Repressão do que exatamente? Dos conteúdos que são considerados inaceitáveis, que a princípio gerariam prazer. Então, em outras teorias freudianas, como as fases do desenvolvimento psíquico-sexual, que seria a fase oral, anal, fálica, latente e genital, todas essas fases, a libido é direcionada para uma área específica naquele momento. Só que no decorrer da infância e da interação com os outros, a criança ela aprende a reprimir seus desejos, seus impulsos, que geram um prazer imediato. Então, com isso, o que acontece? Conforme a criança vai passando pelas fases do desenvolvimento, e, por exemplo, a mãe, o pai vai lá reprimindo, isso aqui não pode fazer isso daqui é errado, o que vai acontecendo? A criança vai reprimindo aquele desejo, aquele impulso que gerava um prazer imediato, e ela aprende a pôr uma outra informação no lugar. Então, segundo Freud, o inconsciente ele é estruturado a partir da repressão. Eu reprimo aquilo que eu gostaria de fazer, não posso fazer, e ele se torna um conteúdo latente. Então, prazeres imediatos, eles vão parando lá no inconsciente. Já o pré-consciente, como já foi dito, Freud descreve como uma ponte entre o inconsciente e o consciente, onde os conteúdos inconscientes passam por um processo de filtragem antes de serem acessados pela consciência. Essa função é essencial, pois evita que desejos ou pensamentos perturbadores cheguem diretamente ao campo consciente, protegendo o sujeito de conteúdos que poderiam gerar desconforto. O pré-consciente também serve como um espaço de armazenamento para pensamentos e memórias que, embora não estejam imediatamente acessíveis, podem ser evocados quando necessário. Isso inclui informações que podem ser lembradas com um pouco de esforço, como números de telefone, nome ou experiências vividas há algum tempo, mas não completamente esquecidas.
Então, como já foi dito, o pré-consciente, ele é uma ponte que filtra informações do inconsciente e do consciente, para entender se aquele conteúdo ele é ameaçador, se ele pode ser acessado ou não, e também como uma forma de armazenar conteúdos que podem ser lembrados com mais facilidade, como já foi dito, nome da rua, telefone, experiências que foram vividas a curto prazo. Então, o pré-consciente seria isso. Agora, o consciente. O consciente é um nível mais acessível da mente, composto pelos pensamentos, percepções e sensações das quais estamos cientes no momento presente. Em contraste, o inconsciente contém memórias, desejos, impulsos reprimidos que não estão disponíveis à consciência de forma direta, mas influenciam profundamente o comportamento. O pré-consciente atua como um intermediário, guardando informações que podem ser trazidas à consciência quando necessário. No modelo freudiano, o consciente é responsável por registrar o que percebemos no mundo externo e processar as informações de forma adaptativa. No entanto, Freud não considerava o consciente o centro da vida psíquica. Pelo contrário, ele argumentava que as verdadeiras motivações e dinâmicas da mente residem no inconsciente. Mesmo assim, o consciente desempenha um papel essencial ao permitir que o sujeito se adapte às demandas da realidade, enquanto o inconsciente permanece em grande parte oculto. Então, segundo Freud, o inconsciente, mesmo estando nessa camada mais profunda, ele influencia nos comportamentos, nas decisões, ele se manifesta pelos atos falhos, pelos sonhos, esquecimentos, lapsos, que iremos ver muito no escrito Psicopatologia da Vida Cotidiana. Tudo isso que eu estou falando aqui nessa aula eu vou deixar disponível lá na descrição do vídeo, que vai encaminhar vocês para o site. Lá vocês poderão ler todos os artigos sobre essa aula e também fazer downloads de alguns escritos de Freud. E no final do post vai ter os escritos de Freud que estão relacionados a essa aula. Agora vamos falar um pouquinho sobre a segunda tópica, que seria o id, ego e superego. Quando Freud começa a elaborar a sua segunda tópica, ele inicia esse questionamento sobre o princípio do prazer que estaria relacionado ao id no escrito que tem por título Além do Princípio do Prazer, de 1920. Na segunda tópica, que é id, ego e superego, o aparelho psíquico já é dividido em instâncias, e essas instâncias elas se conflitam entre elas. Já não se trata de camadas, se trata de instâncias que interagem entre si, que se conflitam. Então, o id, por exemplo, está relacionado ao princípio do prazer, o que a pessoa deseja e ela reprime e vai parar lá no inconsciente. O id seria os desejos sem ser atribuído a normas sociais, seria um desejo desvinculado de regras, seria desejos instintivos. Segundo Freud, ele definiu o id como a sede dos instintos e desejos inconscientes. Ele considera o id a parte da mente que está presente desde o nascimento e funciona como um reservatório de pulsões básicas, como as pulsões sexuais. Esses impulsos instintivos são, para Freud, as forças que direcionam a vida do sujeito, mesmo que estejam reprimidos ou não acessíveis à consciência. No id, as pulsões são caóticas, amorais e indiferenciadas. Sua única função é buscar a satisfação imediata dos desejos, sem consideração pelas consequências na realidade externa ou pelas normas sociais e morais. Então, o id se trata de instintos que ocorrem desde o nascimento. E o instinto, ele não tem moralidade.
O instinto relacionado ao id, ele tem traços amorais, como já foi dito, então ele não é embasado numa norma social do que é certo ou errado, ele só visa satisfazer o prazer imediato. Ao invés agora de falar sobre o ego, eu irei falar sobre o superego e depois eu falo sobre o ego. O superego está relacionado às normas sociais e culturais. Segundo Freud, o superego é uma instância psíquica responsável pela moralidade, pelo julgamento e pelo ideal do eu, que seria como uma instância mais crítica que representa normas, valores e padrões internalizados. Em sua concepção, o superego é uma espécie de agente regulador interno que atua como um sensor impedindo o indivíduo de satisfazer certos impulsos e desejos que são considerados inaceitáveis do ponto de vista ético ou moral. Assim, ele representa um sistema de valores e regras que foram internalizados, muitas vezes de forma inconsciente, através das interações com figuras parentais e com a sociedade. Como já foi dito, o id ele tem relação com o princípio do prazer, coisas amorais que não têm conexão com regras sociais e culturais. Já o superego, ele é baseado na moralidade, nas regras sociais, culturais, e ele é embasado no princípio da censura. Então, o superego é a censura do que eu não posso fazer isso. Isso é errado. Socialmente falando, isso aqui não é aceito. Então, o superego, ele está atrelado às questões morais, às questões éticas, as questões das normas, das regras e do que pode ou não ser feito socialmente falando. Segundo Freud, a censura é um conceito desenvolvido para explicar o filtro que impede certos conteúdos inconscientes de acessar o pré-consciente. E a consciência, ela funciona como uma barreira, está sempre vigilante, monitorando o que tenta emergir à consciência. E como funciona a censura? A censura age mais como um vigia entre os sistemas psíquicos. Ela monitora os conceitos reprimidos e, ao perceber que algo inaceitável tenta emergir, distorce ou disfarça esses conteúdos por meio de mecanismos como o deslocamento, condensação. Isso é especialmente evidente nos sonhos, como já foi dito em outras aulas, onde desejos reprimidos podem se manifestar de maneira simbólica. Para finalizar, iremos falar sobre o ego. Então, o ego ele tenta intermediar o id, que seria o princípio do prazer, versus o superego, o princípio da censura. Então, o ego ele tem a função de mediar. Eu posso fazer isso? Será? Então, às vezes, quando a pessoa deseja fazer algo, ela fala, caramba, eu tô com tanta vontade de fazer isso, mas será que eu posso? Então, justamente nesse momento que surge o conflito entre o que se deseja, que está mais vinculado ao princípio do prazer, aquele prazer imediato que você deseja, versus, será que eu posso fazer isso mesmo? Como será que as pessoas vão me interpretar se eu fizer tal coisa? Será que é aceitável em sociedade? Então, essa parte que tem censura, essa parte mais crítica, ela vai começar a entrar em conflito entre o seu desejo versus eu posso fazer isso? O seu ego faz todo esse processo, né? Segundo Freud, o ego ele tenta mediar. E por que justamente estamos estudando sobre isso? Porque Freud ele vai percebendo que não se trata só de camadas no aparelho psíquico relacionado à primeira tópica, mas que existem instâncias que se conflitam e que geram os sintomas neuróticos, que iremos falar em outras aulas também. Mas eu vou ler aqui uma definição de Freud a respeito do ego. Freud define o ego como uma instância da realidade, pois é ele quem permite que o sujeito se adapte às condições impostas pela vida em sociedade.
Enquanto o id busca satisfação imediata dos impulsos, o ego introduz o princípio da realidade, ponderando sobre o que é viável ou aceitável em determinado momento. Essa função é essencial para o desenvolvimento psíquico e para a socialização do indivíduo, uma vez que possibilita a mediação entre o desejo pessoal e as demandas sociais, garantindo uma adaptação progressiva ao longo da vida. O princípio da realidade é crucial para a psicanálise, porque aborda a maneira como o indivíduo lida com as demandas do mundo externo e aprende a adiar gratificações imediatas. Essa capacidade de negociação entre os desejos internos e as restrições da realidade é essencial para o desenvolvimento saudável da personalidade. Então, o que o ego faz? Quando você tem um desejo relacionado ao princípio do prazer, que está relacionado ao id, e o superego, ele se trata da censura, que impõe regras sociais e culturais, o ego ele tenta encontrar uma forma de realizar esse desejo, mas sem quebrar as normas sociais. É como se ele tentasse ponderar e falar assim, tá, como que eu posso satisfazer então meu desejo? O que eu posso fazer para conseguir satisfazer? E uma outra coisa também, o ego ele faz com que você adie essa gratificação imediata do id. Então, uma pessoa que não está inserida nas normas, como por exemplo a criança, como eu já disse anteriormente, o que acontece? A criança, quando ela não tem noção de certo e errado, ela não espera, ela não sabe esperar. Ela é bem impulsiva mesmo, ela faz coisas naquele momento, ela não sabe respeitar ordens. Então, isso seria um exemplo bem claro do que seria o id. Então, quando a criança vai formando o ego, sua personalidade, ela já aprende a esperar. Ela já aprende a realizar seus desejos de forma mais voltada às normas sociais e culturais. Ela consegue ponderar em como se satisfazer sem infringir as regras, sem infringir normas. Então, com o passar do tempo, essas instâncias elas vão interagindo e se percebe por meio da teoria freudiana que em alguns momentos da vida, o que ocorre? Os sintomas neuróticos eles surgem justamente por meio dessas instâncias que às vezes conflitam tanto entre elas que geram sintomas. Então, uma pessoa pode se tornar obsessiva, pode se tornar ansiosa, porque às vezes existem elementos do id que estão tão gritantes em relação ao superego, que é essas normas que você não, eu preciso seguir as normas sociais, e quando esses dois conflitos eles se tornam intolerantes e o seu ego não consegue filtrar essas informações, você não consegue lidar com esses conflitos, o que acontece? Surgem esses sintomas como obsessões, ansiedade, fobias. E é por isso que estudamos sobre a segunda tópica, sobre a primeira tópica, para entender por que existem sintomas, o que está acontecendo nas instâncias psíquicas que o sujeito está tendo sintomas. Então, recapitulando, primeira tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente, seria aparelho psíquico em camadas. Só que Freud, ele elabora a segunda tópica porque ele percebe que somente a primeira tópica não explicava os processos psíquicos. Já na segunda tópica, id, ego e superego, já se trata de instâncias que elas interagem entre si. E por que é tão importante saber sobre primeira tópica e segunda tópica? Ela é importante para que no setting analítico iremos perceber que existem conteúdos inconscientes que muitas vezes o analisando ele não percebe. Ele lida com questões mais conscientes, só que ele é influenciado pelo inconsciente também. É quando um analisando, por exemplo, se queixa, eu não entendo por que eu sonho com tal coisa, não sei porque eu sempre esqueço, esse dia eu fui falar uma coisa, eu troquei a palavra por outra. Ele não entende que existem
coisas inconscientes que influenciam na vida dele e que emergem de tempos em tempos, elas vêm à tona. Já na questão da segunda tópica, que seria id, ego e superego, que são separadas em instâncias que conflitam entre si, que elas se relacionam, o que acontece também, e é importante entender no setting analítico, que muitas vezes durante a fala do analisando, vamos perceber que a pessoa fala, mas é porque o correto é tal coisa, porque as pessoas esperam que eu seja assim, porque eu aprendi que tem que ser assim. Só que isso me incomoda. Então esse discurso deixa bem em evidência a interação dessas instâncias, né? A pessoa ela está discursando baseado no superego, que a sociedade espera que ela seja aquilo, mas ao mesmo tempo ela não se sente bem com isso, que já vai estar relacionado ao princípio do prazer, ela está sufocando, ela está reprimindo desejos e impulsos que estão relacionados ao id, mas como que ela faz todo esse discurso falando sobre a questão moral e ao mesmo tempo falando que deseja uma outra coisa ou que fica evidente essa outra coisa? Por meio do ego. Por meio do ego que tenta mediar essas outras duas instâncias, id e superego. O ego ele é responsável por tentar encontrar uma forma de se satisfazer, mas ao mesmo tempo respeitar essas normas. Só que tudo isso, né, essa teoria, ela é importante justamente para os questionamentos no setting analítico. Como que eu trabalho isso que acontece no setting analítico? Questionando, perguntando, né? Então, a associação livre, como já foi dito, é o melhor elemento que trabalha todos esses processos psíquicos, e essas duas teorias, elas são muito importantes para entender o que ocorre no setting analítico. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que encaminha para o site. Vocês poderão conferir todos os artigos e textos relacionados a essa aula sobre primeira tópica, segunda tópica, e no fim do post também tem todos os escritos que estão relacionados a esses temas que foram abordados nessa aula. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, podem também entrar em contato pelo WhatsApp. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.